Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou aqui nessa rede aqui. Já gravei vários vídeos, tá certo? E esse aqui talvez seja o último de hoje, né? Então, hoje a gente vai falar, meus amados, Igreja Gloriosa de Deus. Igreja comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, escolhido antes da fundação do mundo. Então, gente, povo de Deus, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na mão, tá certo? Na verdade está no colo, que eu estou na rede, tá certo? Estou dentro dessa selva aqui, tá certo? Na sombrinha, tranquilamente, né? Então, meus amados, o que é que acontece? Hoje a gente vai falar a respeito da vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos, tá bom? É, eu fiz um vídeo, coloquei no meu canal agora há pouco, tá certo? Quando eu estava falando a respeito do tema Moisés Ferreira e os Adventistas Sétimo Dia, tá certo? E companhia, né? E eu falei a respeito dos sinais da volta de Cristo. Aí teve alguém que perguntou, né, colocou uma mensagem perguntando se Jesus já voltou no ano 70, por que pregar ainda o Evangelho, né? Então, eu vou tentar aqui responder aqui, tá certo? É coisa simples, né? Para nós que conhecemos as Escrituras, que estamos de acordo com a questão, de acordo com o texto bíblico e a questão cronológica, ciente disso, fica fácil responder essa pergunta. Eu entendo que as pessoas que estão nas denominações, seja católica, romana, protestante ou evangélica, que crê que ainda Jesus vai voltar a esta terra, tá certo? Para buscar a sua igreja, né? E a ressurreição dos mortos, a primeira e a segunda ressurreição, aquela questão toda, né? Eu entendo, tá certo? Que fica um pouco difícil de compreender, tá certo? Mas nada que, com um pouquinho de estudo, analisando, por isso que eu digo, entre no meu canal, assista os vídeos direitinho, vá na playlist lá, temos a playlist lá, e você vai aí compreender mais sobre essa questão, tá certo? Então o apóstolo Paulo, que ele foi decapitado a fio da espada, tá certo? Então ele foi decapitado, tá certo? Antes do ano 70, faltando mais ou menos 2 anos para completar o ano 70, ano 68 por aí. Então, mas ele vivia na esperança da vinda de Cristo. Então, todos aqueles que viviam na esperança da vinda de Cristo, tá certo? No primeiro século, ele vivia na esperança dessa salvação. É por isso que Paulo diz: nós aguardamos, nós que esperamos. Por isso que ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e continuamos ainda em nossos pecados, né? Então, é, a igreja primitiva, ela que estava vivendo na transição, tá certo, dos pactos, né? Que é o período desde a ressurreição de Cristo até o ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, tá certo? Pelo general Tito e também pelo próprio Deus, mas tudo bem, né? Eles estavam vivendo na transição, na esperança de Jesus voltar, tá certo? Porque ele prometeu que ia voltar. Ele tinha prometido, né? Mateus 24, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E nessa esperança, eles aguardavam a vinda de Jesus, tá certo? Para que houvesse a troca dos pactos. É por isso que Jesus disse: eis que eu faço novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Do jeito que houve novos céus e nova terra passaram no tempo de Noé, e houve o dilúvio de água, houve o dilúvio de fogo no ano 70, e os céus e a terra passaram. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando é usada essa expressão, inclusive por Jesus, os céus e a terra, ele está se referindo a juízo, tá certo? E ele está se referindo também, especificamente, ao juízo que viria sobre a nação de Israel por ter rejeitado o Messias, né? Que o Filho do Homem veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Ele mesmo disse: o juízo é esse, tá certo? Então o apóstolo Paulo, escrevendo, né, aos Tessalonicenses, que os discípulos estavam vendo os apóstolos descendo a sepultura, eles estavam vendo também é,
muito Maria envelhecendo, né? A tradição diz que Maria ela morreu nos cuidados de João, tá certo? Lembrando que Maria desceu à sepultura, tá certo, gente? E ela só ressuscitou no ano 70, tá certo? Ela está na glória agora, tá certo? Ela está no paraíso, mas porque ela ressuscitou no ano 70. Ela não ascendeu ao céu quando estava em vida, não. Como a Igreja Católica mais tarde começou a ensinar. A Maria Imaculada e Maria ascendeu ao céu, tá certo? Antes de ensinar que Maria tinha descido à sepultura, mas depois começaram a ensinar que Maria havia ascendido ao céu. Por isso que existe essa idolatria, tá certo? Essa reverência, toda essa questão aí sobre Maria, né? E colocam Maria como intercessora da Igreja Católica Romana. Então, meus amados, então Maria, segundo a tradição, ela viveu no finalzinho da sua vida em Éfeso e junto cuidado de João e desceu à sepultura, tá certo? Então, meus amados, o que é que acontece mais aqui para a gente entender bem aqui? E os discípulos estavam descendo à sepultura, todos aqueles que seguiram Jesus, todos aqueles que viviam na promessa da esperança da vida eterna, né? E a igreja estava preocupada, será que o Senhor não vai cumprir as suas promessas, né? E aí o apóstolo Paulo, que ele recebeu o evangelho da graça do próprio Senhor, tá certo? Não de homem algum, ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele recebeu o evangelho da graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ninguém entendeu mais de graça de que, fora Jesus, de que o apóstolo Paulo, tá certo? Então o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó. Aí o apóstolo Paulo, para fortalecer a fé dos irmãos, ele escreveu, né, aos Tessalonicenses, tá certo? Que estavam preocupados. Peraí, alguns estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido, outros dizia que né, ainda não existia a ressurreição. Havia vários argumentos, tá certo? Só que Paulo, né, ele entendia bem o que estava acontecendo e ele sabia que a ressurreição ainda não havia acontecido, mas ele vivia na esperança dessa ressurreição. Ele escreveu em vários lugares, mas em especial aqui, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Ele diz assim, ó. A epígrafe está escrito assim, ó. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo, né? Que aconteceu no ano 70, tá certo? Então ele diz assim, no verso 13, capítulo 4, capítulo é o número maior, versículo é o número menor. Lembrando, gente, que a gente tem gente que está começando agora, tá certo? Na fé, ou está estudando a Bíblia agora e a gente precisa, tá certo? Esclarecer, deixar bem claro, né? O que é capítulo, o que é versículo, tá certo? Então aqui no verso 13 do capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem entendimento. Vocês precisam estar apercebidos das questões, né? Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quando Cristo veio, tá certo? No ano 70, ele ressuscitou aqueles que morreram em Cristo, tá certo? E também aqueles que não morreram, eles ressuscitaram para a condenação eterna, tá certo? Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, tá certo? Então a ressurreição aconteceu no ano 70, cumprindo a profecia de Daniel, que capítulo 12, que diz: muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte e desprezo eterno, tá certo? Então, o verso 15 continua dizendo, né? O apóstolo Paulo: Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor. Que palavra do Senhor é essa? A lei e os profetas, né? Então, tudo que Paulo falava a respeito do Evangelho da Graça já estava profetizado na lei e nos profetas, né? Ele estava apenas esclarecendo a mente dos irmãos que não têm entendimento sobre essa questão, tá certo?
Aí ele diz assim, verso 15, né? Dize-vos que isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, tá certo? É a parousia de Jesus, né? A volta de Jesus. Então, ele dizendo, nós que ficarmos vivos, né? Porque Paulo tinha esperança de estar vivo, né? Mas ele foi decapitado 2 anos antes, mais ou menos isso, do ano 70 da vinda de Jesus, né? Mas ele tinha esperança de estar entre os vivos, porém, desceu à sepultura, né? Foi imolado, tá certo? Então, o apóstolo Paulo tinha essa esperança, né? Essa esperança de que de estar vivo, de ver Jesus voltando, tá certo? Porém, de todo jeito ele viu, né? Quando ele ressuscitou, né? No ano 70. Mas ele ainda tinha essa esperança em vida, né? E aí ele diz, ó, não precederemos os que dormem, ou seja, primeiro ressuscitariam aqueles que morreram em Cristo, seria ressuscitados os que morreram em Cristo, tá certo? E depois os que estavam vivos, né? Paulo tinha a esperança de estar entre eles, e porém depois houve aí foi transformado os vivos, né? Que estavam vivos, e juntos com aqueles que foram ressuscitados foram levados para os ares do encontro com o Senhor, tá certo? Então, essa ressurreição aconteceu quando Jesus voltou, meu amado, cumprindo as suas promessas, tá certo? Então, aí ele continua dizendo no verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os que desceram à sepultura estavam dormindo em Cristo, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto consolai uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo, que tinha a esperança, né, de estar entre os vivos por ocasião da vinda de Cristo, ele não sabia o dia e a hora, tá certo? Mas ele sabia que estava próximo. Mas como ele foi imolado no ano 68, mais ou menos isso, Jesus voltou no ano 70, né? E aí, primeiro ressuscitou os mortos em Cristo, e Paulo estava entre eles, todos que estavam dormindo em Cristo, lembrando que quem crê no Salvador, quem vive com Cristo, né? Ele, quando dessa sepultura, ele não morre, ele descansa em Cristo, tá certo? Então, isso é o que acontecia, tá certo? Até a transição no ano 70. As pessoas que desciam à sepultura, tá certo? Que desceram à sepultura até antes do ano 70, eles esperavam, é por isso que está lá em Apocalipse capítulo 4, né? O João escreveu que os justos, né, clamando debaixo do altar, as almas dos justos clamando debaixo do altar, até quando, Senhor, não julgas a nossa morte e tal? Aí o Senhor pede para que descanse até se completasse o número dos que ainda iam morrer, assim como eles morreram por conta da palavra do Senhor. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo, que tinha esperança, mas ele ressuscitou no ano 70, quando Cristo veio, os mortos em Cristo primeiro, que estavam dormindo em Cristo, e depois os que estavam vivos foram transformados e levados de encontro com o Senhor. O problema, meu amado, é que muitos, como o povo de Israel, o povo de Israel estava esperando um legislador, né, um rei conquistador, né, um Messias que viesse e libertasse eles do jugo do poder romano. E quando Cristo veio, né, como um carpinteiro, como filho de José e Maria, tinha os irmãos dele lá, né? Ele dizendo, ele veio humildemente, né? Ele não veio como, né? Não nasceu no berço de ouro. Então, ele foi rejeitado porque não batia com as expectativas, tá certo? Das pessoas que estavam esperando o Messias, né? Principalmente a liderança religiosa. Já estava profetizado em Isaías que tentariam mudar os tempos e a lei. E os líderes religiosos, com as suas tradições, eles mudaram o tempo e a lei. Está entendendo? Então, na mente das pessoas. Então, quando Jesus veio a essa terra,
a própria Igreja de Deus, né, que era dirigida pela liderança religiosa, que estava sobre a tradição e não sob a tradição e não sobre a lei verdadeiramente, né? Por isso Jesus disse, ó, honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, mas vós por causa das vossas tradições vocês violam. Tá entendendo? Então a tradição foi o meio de mudar os tempos e a lei, ou pelo menos tentar mudar. Mas Isaías também profetizou que havia que seria do agrado do Senhor engrandecer a lei e fazer a gloriosa. E quando Cristo veio, ele não anulou a lei, ele cumpriu a lei, ele exaltou a lei, estava de acordo com aquilo que ele mesmo falou por boca de Isaías. Tá bom? Então Cristo veio a esta terra, tá certo? Cumpriu toda a lei, tá certo? E morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou o preço, o escrito de dívida, né? Apagou o escrito de dívida, tá certo? Que era contra nós, tá certo? Então, na cruz do Calvário, ele pagou o dano da segunda morte, tá certo? Da morte eterna. Então, Cristo morreu em nosso lugar para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele estava falando a respeito do ano 70. Aí, o que faz os líderes religiosos hoje, deixa eu dar um giro aqui para vocês verem onde eu estou. Olha que lugar lindo, tá certo? Olha, estou dando um giro de 90 graus aí para vocês verem, né? Então, é isso aí, gente. Então, no ano... O apóstolo Paulo estava falando do ano 70, que Cristo veio com poder e grande glória, tá certo? Cumprindo lá também aquelas palavras que está lá em Atos capítulo 1, versos 11, se eu não me engano, né? Que Jesus estava ascendendo ao céu, no Monte das Oliveiras, e os discípulos estavam olhando, os apóstolos, os discípulos estavam olhando para o céu, né? E viram Jesus se encobrindo nas nuvens, aí apareceu nas nuvens. E aí apareceu dois varões, suponhamos que seja anjo, e que disse, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Tá certo? Então, o problema é como Jesus viria, né? Porque eles pegam, assim como o povo de Israel estava esperando um libertador, tá certo? Do jugo romano, né? Um Messias diferente, mesmo assim, as pessoas hoje do século XXI, presas ao sistema denominacional templário, seja católico, romano, ou protestante e evangélico, né? Eles estão esperando um Jesus criado pelo sistema religioso denominacional. Não é o Jesus bíblico, tá certo? Porque em nenhum momento Jesus disse que viria visivelmente às pessoas, tá certo? Ele disse, olha, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda dele foi prometida e ele veio, mas ele não disse que ele viria literalmente, visivelmente. Literalmente ele veio, dependendo do ponto de vista que você possa entender, né? Segundo a Bíblia, tá certo? Visivelmente, no sentido dos acontecimentos, tá certo? E audivelmente, porque realmente houve grande acontecimento, tá certo? Tudo que Jesus falou, visivelmente, literalmente e audivelmente, aconteceu no ano 70, meu amado. Só que Jesus veio, tá certo? É interessante que uns dos historiadores, né? Lembre-se que eu disse em outros vídeos que tem mais ou menos 5 livros de historiadores diferentes que relataram o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, tá certo? Da destruição de Jerusalém. Ele disse que viram uma figura no céu, meu amado. Tá certo? Eles não conseguiam entender o que era, tá certo? Mas a igreja de Deus, o povo de Deus, sabia o que era, né? Jesus voltando com poder e grande glória, tá certo? E também, antes do ano 70, passou-se um ano, né? Uma espada flamejante no céu, como se Jesus disse, verão um sinal do Filho do Homem, né? Tá certo? E o Senhor voltaria no céu. Então, um ano passou, ele vendo o sinal do Filho do Homem. Jesus disse, aquele que matar a espada seriam mortos. E Jesus colocou uma espada flamejante no céu, dizendo, olha, este é o momento de punição,
né, de juízo contra Israel, né? Então, quando ele diz que todo olho o verá aí, meu amado, é perceberá no original. Então, mesmo aqueles que não estão, porque uma vez fizeram uma pergunta assim, né? Se Jesus voltou no ano 70, por que o povo da Ásia não viram? Porque estavam distantes de Jerusalém, né? Aí, e a Bíblia diz, todo olho verá. O problema é que esse verá é perceberá. Então, aqueles que estavam na Ásia, eles perceberam que aquele juízo que estava acontecendo era a vinda de Jesus com poder e grande glória. Tá certo? E os que estavam mortos em Cristo ressuscitaram, e os que estavam vivos, inclusive o apóstolo João, foram transformados. Tá certo? Agora eu só queria fazer uma ratificação aqui. Em nenhum momento, né, Jesus não disse que a pessoa ia literalmente, para o céu. Lembre que em Daniel capítulo 2, de muitos ressuscitariam, tá certo? E outros continuariam vivos, né? João mesmo, ele continuou vivo mesmo depois da vinda de Jesus, tá certo? Mas ciente de que Jesus já tinha voltado, né? João passou aí a ter vida eterna no sentido de consumação, tá certo? Então João que estava, preste bem atenção no que eu vou falar agora, tá certo? Para depois dizer que a irmã Moisés está dizendo coisas que a Bíblia não está falando. João, que viveu no ano 70, ele que estava aguardando a vinda de Jesus, que Jesus voltou, tá certo? Ele não ia mais descer à sepultura e aguardar a vinda de Jesus, porque aí ele já tinha a vida eterna com ele. Tá certo? O que estava faltando só se completar no caso de João e dos demais que creram no Evangelho, né? Era quando eles descessem à sepultura, tá certo? Porque Jesus tinha prometido que João estaria vivo por ocasião da sua vinda, tá certo? João, quando descesse à sepultura depois da troca dos pactos no ano 70, ele não ia ficar aguardando. E automaticamente ele receberia um corpo transformado e iria para o céu, tá certo? Aí, meu amigo, o que você colocou aí no meu vídeo aí fazendo a pergunta, para que pregar o evangelho? Porque, meu amado, o evangelho é eterno. Em Apocalipse capítulo 14, é dito que precisaria ser pregado ainda o evangelho a todas as nações, tribos, línguas, e aí vai, né? Tá certo? Como testemunho. Então, o evangelho é eterno. Essa terra, meu amado, ela foi criada para ser habitada. Em Eclesiastes capítulo 1, verso 14, se eu não me engano, diz: geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. A terra, o globo, não será destruída não, meu amado. Não, o sistema denominacional templário vem com a ideia que Jesus ainda vai voltar e vai vir labareda de fogo, vai destruir essa terra. Meu amado, isso aí é o que o sistema religioso denominacional inventou. Tá certo? Com a interpretação historicista. E só que a questão de Jesus, a questão daqueles que viveriam, da questão da pregação do evangelho, tá certo? Ela continuaria sendo pregada, tá certo? Como testemunho, tá certo? Para libertar as pessoas da mente. Libertar a mente das pessoas do sistema denominacional templário. Tá certo? Eu pergunto a você, meu amado. Praticamente 99% estão dentro de alguma denominação evangélica, protestante, neopentecostal, pentecostal, católico. E estão com a mente cauterizada, meu amado, com a ideia que Jesus ainda vai voltar. Tá entendendo? E o evangelho da graça, ele tem o poder de libertar as pessoas na mente. Porque as pessoas estão perdendo o galardão, meu amado. Simplesmente por estar presa a um sistema nacional que já deveria estar desfrutando aqui na Terra. Tá certo? Então, quando eu nasço, eu já nasço com a vida eterna. Depois do ano 70, do troca dos pactos. Todos aqueles que foram escolhidos, não estou dizendo que todas as pessoas nessa terra já nascem com a vida eterna não, viu? O que eu estou dizendo é que aqueles que foram escolhidos, eu e você, que foi escolhido antes da fundação do mundo, tá certo?
nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo e já nascemos no ventre da nossa mãe com a vida eterna. Porém, né, precisamos conhecer o Evangelho da Graça para ser liberto dessas denominações, porque eu vim de uma denominação. Quem não já veio de uma denominação? Tá entendendo? Eu sei que alguns, né, querendo ou não, né, porque tem aquela ideia, né? Eu não sou evangélico, eu sou católico. Tá entendendo? Eu dizia isso antes de eu ser evangélico. Eu dizia assim, de fazer parte de uma denominação evangélica. Eu dizia, não, eu sou católico, porque eu não sou crente. Existe essa ideia, né? Na mente cauterizada existe essa ideia. Então, o objetivo do evangelho é tirar as pessoas dessas ideias, libertar as pessoas do sistema religioso, templário, né? Denominacional. Que faz com que as pessoas vivam dentro de um templo de 4 paredes, vivendo como se estivesse ainda na antiga aliança, devolvendo dízimo, oferta, né? Adorando o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade. Quer dizer, é uma bola de neve de erros, de falsas doutrinas, meu amado, que é esse sistema denominacional, seja católico romano, protestante ou evangélico, Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo, Rompendo em Fé, Deus é Amor, Igreja do Amor, e aí vai, tem muitas denominações. Com o objetivo de quê? Tirar os recursos das pessoas, um meio de vida, né? Então, o objetivo do Evangelho é libertar as pessoas desse sistema podre denominacional do século XXI, tá certo? Que não é o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, meu amado, Jesus já voltou no ano 70, mas o Evangelho sim precisa se continuar sendo pregado, porque geração vem, geração vai, tá certo? Sempre vai ter gerações vindo e descendo a sepultura, e haverá aqueles que ouvirão a pregação do Evangelho, uns vão aceitar e outros não. Tá certo? Então, do jeito que essa terra vai permanecer para sempre, tá certo? E sempre vai ter gerações vindo e indo, mesmo assim o Evangelho, por isso que diz Evangelho eterno. Por isso que é preciso ter o Evangelho eterno para ser pregado a todos, né? Sem exceção. Uns aceitam e outros não. Você já aceitou, né, o Messias, o Salvador, né, como seu único meio de salvação? Você tem Cristo em seu coração? A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você precisa aceitar Jesus na mente e no entendimento. Tá certo? Quando eu digo aceitar Jesus, não é como o sistema denominacional ensina, né? Você tem que aceitar Jesus, se batizar, fazer parte de uma denominação. Meu amado, se você já está salvo em Cristo Jesus. Eu poderia abrir uma exceção no sentido do batismo, né? Porque aí, desde que você fique ciente na hora do batismo, nas águas, né? Por imersão, tá certo? Que esse batismo é para libertar, você está sendo agora liberto na mente do sistema denominacional. Então, você pode até perguntar, ô irmão Moisés, você batiza nas águas? Eu queria me batizar. Você me batizaria na água? Você querendo se batizar, eu batizo você nas águas. Mas eu deixo você ciente de que você está sendo liberto, não desse mundo em si, né? Da morte, né? Mas esse batismo aí é um testemunho público que você saiu do sistema denominacional e veio para o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? É verdade que nós não estamos mais estamos no mundo, mas não somos do mundo, que devemos viver uma vida de acordo com o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né? Porém, a graça de Deus se tornou manifesta a todos os homens, para que, renegada a impiedade e os prazeres mundanos, vivamos no presente século, fiel, digno e piedosamente. Tá certo? Aguardando a bendita esperança de que, e essa bendita esperança, quando Paulo escreveu a Tito, né? Capítulo 2, verso 11 em diante, está se referindo à esperança do ano 70 que Cristo veria. Aí depois que Paulo diz, né? A bendita esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que já estamos cientes que Cristo já veio e que Cristo já veio no ano 70 e houve a troca do pacto, nós vivemos na esperança de quê?
de quando nós descemos da sepultura, vamos receber o corpo glorioso e vamos para o paraíso. Essa é a nossa esperança agora, meu amado. Tá certo? Então, eles viviam até o ano 70, e inclusive o apóstolo Paulo, na esperança da vida eterna. Nós já temos a vida eterna, porque já vivemos depois do pacto, da troca dos pactos, da nova aliança, no ano 70. Já nascemos com a vida eterna. A nossa esperança agora é só, tá certo? Quando nós dormimos em Cristo, que vamos receber novos corpos transformados e vamos para o paraíso. Que maravilha, né, meu amado? É isso que a Bíblia ensina, meu amado. Mas aí o sistema denominacional transferiu os acontecimentos do ano 70, do primeiro século, para uma suposta vinda no século 21, ou porventura, no século que porventura venha, e que vai vir, né? Depois do século 21. Tá entendendo? Então eles transferiram. Por quê? Para prender as pessoas dentro do sistema denominacional. Mas você, meu amado, continue nesse canal, se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe. Seja um mensageiro da esperança. Não sei se você já viu o vídeo aí, Mensageiro da Esperança. Contribua com essa pregação do Evangelho, tá certo? Não para vir o fim, tá certo? Porque quando Jesus disse lá, e esse Evangelho será pregado em todas as nações, certo? Em todo o mundo, e virá o fim, ele está se referindo ao fim no ano 70, tá certo? Mas para testemunho, e as pessoas estão cientes de que precisa sair do sistema nacional e vir de encontro ao verdadeiro Deus. E quando eles descerem à sepultura, eles vão receber corpos transformados e vão para o paraíso. E as promessas que Jesus disse ao ladrão da cruz, o bom ladrão, te prometo hoje que estarás comigo no paraíso, né? E ele está já no paraíso, que ele ressuscitou no ano 70, o bom ladrão, né? Mesmo assim Jesus diz a mim e a você, a promessa está de pé, meu amado. Você estará comigo no paraíso. Entendeu? Não quer você estar com Jesus Cristo no paraíso? Não quer você já viver uma vida com Cristo aqui nessa terra? Não tem nada melhor, meu amado, de que nós vivemos com Cristo. Tem gente que diz que está com Cristo, mas vive em bebedeira, em bebedice, vive em droga, fumando o tempo todo. Tá certo? A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, meu amado, verdadeiramente seremos livres. Então, o poder do Evangelho verdadeiro da graça tem o poder de me tirar também, né? Também, não é só isso, também. É libertar da mente, mas também do sistema denominacional. Mas também me libertar do fumo, me libertar das drogas em gerais, né? Da bebedice, tá certo? Da fornicações, impureza, lascívia, e aí vai, meu amado. De nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Moisés Ferreira é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é isso que o Evangelho tem poder para fazer na sua vida, como você o recebe, tá certo? Na sua vida pessoal. Tá bom? Pois Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da mente, do entendimento, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer viver conosco. Ele quer nos ajudar no nosso dia a dia. Ele quer estar conosco, ele quer caminhar conosco. E nos momentos difíceis, meu amado, ele quer nos colocar dos braços e passar para que a gente possa passar por esses momentos difíceis. Tá certo? Depois que passarmos por esses momentos difíceis, ele nos coloca no chão de novo para nós andarmos lado a lado com ele. Que maravilha, né? Esse Jesus é maravilhoso, tá bom? Aceite ele como seu único meio de salvação. Salvador pessoal, tá bom? Um grande abraço a todos de Moisés Ferreira. Não esqueça, tá certo? Temos o projeto Quero Congregar com Jesus, o projeto Anjo da Esperança, tá certo? O projeto Anjo da Esperança não, né? O projeto Mensageiro da Esperança. Seja um mensageiro da esperança, né? Nós temos um trabalho aí que estamos marcando poço artesiano, queremos cavar poço artesiano para as pessoas que estão morando no sertão, no Nordeste, que não tem água, dificuldade com água, meu amado. Se você mora num lugar que tem água em abundância, dê graças a Deus. Mas aqui em Passira, Marta Norte, em outras regiões aqui do Nordeste, tá certo? Do sertão e assim por diante,
as pessoas precisam da sua ajuda, tá certo? Então seja um mensageiro da esperança, tá certo? Eu vou colocar meu Pix aí abaixo do vídeo, tá certo? E você puder fazer uma doação, Deus tocar no seu coração, de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos, até quanto você puder. Deus tocou no seu coração, ajude, seja um anjo da esperança e ajude a proclamar esse evangelho e também a gente fazer com que a gente tenha recursos para cavar poços artesianos e ajudar as outras pessoas. Então, quando eu fizer esse trabalho, vocês estarão fazendo esse trabalho comigo, tá certo? Eu vou fazer com a mão de obra e vocês vão fazer com recursos, tá bom? Quer você participar, ser um anjo da esperança? Ajude na proclamação desse evangelho verdadeiro da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Eu vou colocar meu Pix aí embaixo. Temos o vídeo aí, né? Já 3 ou 4 vídeos que eu estou com essa camisa aqui também, ó. Tá certo? Uns 2 ou 3 vídeos falando a respeito dessa questão de cavação do poço artesiano. Tá certo? Algumas pessoas eu já estou filmando que necessita desse poço artesiano, que precisa de água. Tá certo? Então seja um anjo da esperança, tá certo? E também a gente vai ajudar de outras formas também, com cesta básica, tá certo? Construindo casa, eu que sou pedreiro, eu preciso só dos recursos, vocês tendo recursos e nos ajudando, e Deus só vai lhe abençoar. A Bíblia diz que aquele que aguar será aguado, tá bom? Abençoe, meu amado, seja um mensageiro da esperança e abençoe as outras pessoas. Você vai ver, eu conheço pessoas que saíram da depressão, que saíram de várias e várias enfermidades, né? Só levando a mensagem do Evangelho e ajudando as outras pessoas, sendo um mensageiro da esperança, ajudando com seus recursos. Eu não estou falando aqui de dízimo e oferta não, viu? Que é a antiga linha, estou falando de doações, tá certo? Que ajudaram as outras pessoas e elas mesmo se ajudaram. Quando a gente nos libertamos do nosso idolatrismo, egocentrismo, né? E deixamos de ser avarentos, né? Abrimos a mão para as outras pessoas e nos tornamos um anjo, um mensageiro da esperança, Deus só tem que nos abençoar cada vez mais. Eu conheço pessoas que saíram da depressão, tinham outros problemas de saúde e hoje estão libertos. Por quê? Simplesmente, meu amado, porque abriram a mão para as outras pessoas, se preocuparam com as outras pessoas, saíram de casa para ajudar as outras pessoas. Tá bom? Então tá aí embaixo no rodapé do vídeo. Vou colocar também no primeiro comentário, o meu Pix, e vai ser prestado conta à medida que os recursos forem entrando, tá bom? E Deus só tem que nos abençoar cada vez mais. Já somos mais do que abençoados, na verdade, né? Com toda sorte de bênção, tá certo? Um grande abraço de Moisés Ferreira. Fui! Fique na paz todos.